Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Mulher é morta a facadas e os filhos ficam ao lado do corpo por horas. O companheiro dela é o principal suspeito. Vale é punida pela justiça pela primeira vez por causa da tragédia em Brumadinho, que já confirmou 248 mortes. Polícia Civil volta à sede do Cruzeiro para recolher documentos e computadores. O clube é suspeito de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Muita discussão sem nenhuma decisão. Votação do projeto de lei que vai regulamentar aplicativos de transporte é adiada mais uma vez em BH. E hoje você também vai ver que há mães desesperadas pela falta da dieta especial para filhos acamados, que é responsabilidade da Prefeitura de BH. Ministério Público Eleitoral de Minas pede a prisão do ex-governador Fernando Pimentel do PT. O FMG está conferindo se estudantes que se autodeclararam negros, pretos ou pardos estão de acordo com a lei de cotas. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. A Polícia Civil cumpriu hoje 16 mandados de busca e apreensão na sede do Cruzeiro, na região centro-sul da capital. O presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e o vice de futebol, Itair Machado, estão na lista de alvos da operação. A sede do Cruzeiro amanheceu com essa movimentação da Polícia Civil de Minas Gerais. O atual bicampeão da Copa do Brasil é suspeito de realizar operações irregulares. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão aqui na sede do clube no bairro Barro Preto e também nos centros de treinamento dos profissionais e das categorias de base, na Toca da Raposa e na Toquinha. Desde o mês de maio, a diretoria do Cruzeiro é investigada pela suspeita de crimes como falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Análise na contabilidade de pagamentos realizados durante o ano passado fundamentaram o inquérito que se desdobrou na operação desta terça-feira. O levantamento revela transações suspeitas e uso de empresas de fachada para ocultar crimes. A diretoria cruzeirense teria quebrado regras da FIFA e da CBF por meio do Profut, Programa de Renegociação de Dívidas Fiscais com clubes. A dívida do Cruzeiro chega a 500 milhões de reais. Os policiais saíram do prédio da sede levando documentos e computadores. O trabalho também foi realizado nas dependências da sede da Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro. Até os carros estacionados no espaço, geladeira e esses barris foram vistoriados. O delegado recolheu um documento. Em nota, a diretoria do Cruzeiro Esporte Clube manifestou apoio às apurações das denúncias. Informou que entregou toda a documentação solicitada para a investigação e que lamenta essa investigação acontecer às vésperas de uma decisão da Copa do Brasil. Concluiu ainda que continuará à disposição das autoridades para demais esclarecimentos. Foi adiada hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte a votação sobre a regulamentação do transporte por aplicativos. O motivo foi uma reunião do prefeito Alexandre Calil com os motoristas de aplicativos e taxistas, que pode fechar um acordo entre as categorias. Centenas de motoristas de táxis e de condutores de aplicativos lotaram as galerias da Câmara de Belo Horizonte para acompanhar a votação em segundo turno do projeto de lei que regulamenta o transporte individual por aplicativos. Antes do início da sessão, ânimos exaltados. A Guarda Municipal estava presente para reforçar a segurança no local. Em dezembro do ano passado, os vereadores aprovaram em primeiro turno o projeto de lei com 39 votos a favor. De lá para cá, o texto ganhou mais de 30 emendas e subemendas. O projeto de lei 490 de 2018, de autoria da Prefeitura de Belo Horizonte, estabelece que as empresas que oferecem o transporte individual por aplicativos devem receber autorização da BH Trans. Além disso, o projeto de lei ainda determina que seja feito um pagamento de contrapartida para o município, pelas empresas. Um dos pontos mais polêmicos do texto é o que determina a potência, o modelo do carro e o ano de fabricação como critérios. No caso dos taxistas, eles são obrigados a terem carros de modelo sedã, por exemplo. Mas após uma hora de explanações de vereadores da casa, a votação do texto em segundo turno não aconteceu, porque os vereadores foram informados de que o prefeito Alexandre Calil estava reunido com representantes de taxistas
taxistas e de motoristas de aplicativos para um acordo. Segundo o líder do governo na Câmara, o vereador Léo Burguês, o prefeito Alexandre Calil busca uma equiparação entre as categorias. Com todo direito, os taxistas puxaram para as questões do táxi, que eles têm hoje um serviço muito rigoroso aqui, uma fiscalização muito rigorosa na cidade de Belo Horizonte. Por um outro lado, nós temos um sistema que hoje é mundial, que é o sistema de aplicativos que chegou com todas as suas virtudes e também os problemas operacionais que eles causam por atingirem um mercado que era predominantemente feito por taxistas. O maior desafio é você botar Atlético e Cruzeiro numa sala e falar assim, vamos fazer o campeonato desse jeito. O acordo que está sendo discutido desde a manhã de hoje, lá na sede da Prefeitura, entre ambas as partes, ou seja, entre os representantes dos taxistas e os representantes dos aplicativos, vai ser divulgado amanhã às 10 horas da manhã. E a previsão é de que às 3 horas da tarde o projeto de lei seja finalmente votado aqui na Câmara de Belo Horizonte. Criminosos renderam um gerente de banco para assaltar uma agência que fica em Muzambinho, no sul do estado, nesta terça-feira. De acordo com a PM, o gerente foi sequestrado junto com a esposa durante a madrugada e levados aí os dois até o banco pelos bandidos. Outros funcionários também foram rendidos. A quadrilha conseguiu fugir na caminhonete do gerente e abandonou o veículo na BR-146, ali na saída para Guaxupé. Ninguém foi preso até o momento e o Banco do Brasil disse que está prestando total assistência às vítimas, mas não informou quanto dinheiro foi roubado. Uma mulher foi morta a facadas na madrugada de hoje em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Os dois filhos pequenos dela, de 1 ano e 6, ficaram, aliás, sozinhos com o corpo por várias horas, até que a cuidadora das crianças chegou ao local e chamou a polícia. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima. Carolina Lemos da Silva, de 25 anos, foi morta a facadas nessa casa e o principal suspeito é o marido Diego Donizete Pereira, que está foragido. A vítima fez uma postagem nas redes sociais desabafando sobre o relacionamento abusivo que vivia. Não consta nos registros policiais aqui nenhuma queixa dela de violência doméstica. Até parentes e testemunhas dizem que não havia violência, agressão física por parte do autor. Após uma discussão, eles teriam se recolhido à casa após uma discussão na rua, na casa de vizinhos, e ela foi encontrada morta no dia seguinte, junto com os filhos. O próximo destaque, é sobre a saúde de crianças com doenças graves que precisam de dieta especial para sobreviver. Esse alimento deve ser fornecido pela Prefeitura da capital, porém, algumas famílias denunciaram à nossa equipe que isso não está sendo feito. A nossa repórter Fernanda Lisboa e o cinegrafista Adeilton Oliveira foram lá para conferir. Lorenzo tem 2 anos e foi diagnosticado com microcefalia desde a gestação. Com 1 aninho, passou por cirurgias para permitir a respiração por um orifício na traqueia e também no estômago com um tubo para ingestão de nutrientes. Por isso, ele depende da alimentação por sonda e há quase 2 meses não recebe da Prefeitura de Belo Horizonte a dieta especial que precisa, chamada Tropic. A mãe de Lorenzo fala sobre as dificuldades da rotina e da espera por uma posição da Secretaria Municipal de Saúde. O Lorenzo depende de medicamentos, depende de dieta, fisioterapia. De maio para cá, o SUS não está fornecendo essa dieta mais. A nutricionista do Centro de Saúde informou que a Prefeitura não renovou o contrato com a empresa que fornece o leite. E com isso a gente está em falta. Sem a entrega do produto nutricional, o Lorenzo se alimenta graças a doações. Essa é a última lata que foi aberta hoje. Deve durar cerca de 1 semana e a mãe dele está desesperada. Eu não sei o que fazer, eu não sei como que eu vou conseguir fornecer alimentação para o Lorenzo, porque a lata de leite, que é a fórmula parecida, que é o Pediasure, é R$70. Ela dura 1 semana e eu não tenho condição de comprar. Esse é o João Pedro, de 6 anos, que passa pelo mesmo problema. O menino sofreu paralisia cerebral no parto e passou também por cirurgia para conseguir se alimentar por meio de um tubo ligado ao estômago. A nutrição acontece dessa forma 5 vezes ao dia.
Desde maio, a família dessa casa também não recebe a dieta especial da prefeitura. Aqui, a mãe do João se vira como pode. É com caixinha de leite, leite em pó, farinha láctea e até sopa de legumes. Isso porque ela contou para a nossa equipe que precisa complementar a alimentação, já que as latas oferecidas pela prefeitura não eram suficientes. Dona Rosilene, como é essa rotina? Olha, por falta da dieta, que são só 5 latas, eu uso leite em pó. Eu faço a sopa do João. E o João tem o intestino muito preso, ele tem um estreitamento no intestino. Isso prejudica, cada dia mais a criança fica prejudicada. A dona Rosilene explica que não tem retorno da prefeitura e a saúde do filho está prejudicada. Eles só falam assim, está em falta, está em falta. Só isso que você escuta, mais nada. Mais nada, só isso, está em falta. O que a gente tem que fazer é comprar. Comprar, às vezes, o dinheiro nem dá para comprar. É caro, as coisas é cara. Uma lata de Tropic mesmo é cara, 70 a 80 reais. Como que eu vou comprar? Não tenho condição. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte informou que, no caso da dieta Tropic, o estoque do tipo em pó está regular. Já as versões enteral líquida e enteral pediátrica estão com os processos de compra prontos e o estoque deverá ser regularizado ainda em julho. Até a normalização, a família pode procurar o centro de saúde para avaliar se é possível substituir aí por uma fórmula usada pelo paciente. O frio, gente, pode ter feito aí a primeira vítima aqui na capital. O corpo de um idoso foi encontrado no último domingo em uma praça ali do bairro Parque Aparecida, na região nordeste aqui de BH. E essa foi a madrugada mais fria dos últimos 40 anos. Com 5,7 graus aqui em Belo Horizonte. Segundo a PM, o homem de 61 anos não tinha marcas de agressão. O corpo está sendo periciado no Instituto Médico Legal. E no próximo bloco, o Ministério Público Eleitoral pede a prisão do ex-governador Fernando Pimentel, do PT. O Ministério Público Eleitoral de Minas pediu a prisão do ex-governador Fernando Pimentel, do PT. Pimentel é acusado pelo crime de falsidade ideológica para fins eleitorais. De acordo com o processo, o ex-governador não declarou quase R$1,5 milhão na campanha eleitoral ao Senado em 2010. O político também precisará retornar R$5 milhões em indenizações aos cofres públicos. A defesa de Pimentel disse que vai se pronunciar apenas nos autos do processo. A Justiça deve julgar os pedidos do Ministério Público já a partir da próxima sexta-feira, quando se encerra o prazo para a apresentação das alegações finais. Uma campanha contra o uso do cerol está sendo realizada pela Prefeitura em escolas públicas aqui da capital. O objetivo é conscientizar os estudantes sobre os perigos de soltar pipa com linhas cortantes que podem até matar. A chegada das férias escolares coincide com o período marcado pela incidência de ventos fortes, que vai até agosto e que estimula a meninada a soltar pipa. O risco de acidentes com linhas cortantes aumenta nessa época. Pensando nisso, a patrulha escolar da Guarda Municipal realiza a campanha Cerol Mata. Nas escolas, a gente mostra para a criança toda a questão da legislação sobre a utilização desse produto proibido, da responsabilização dos seus pais em casos de um incidente e também as questões práticas. Agentes da Guarda Municipal fizeram demonstrações do poder do cerol e da linha chilena no pátio desta escola. Alerta também para os motociclistas que precisam usar a antena corta-pipa e viseira no capacete. As chamadas pescoceiras também aumentam a proteção. A escolha das escolas onde são feitas as demonstrações é pensada de forma estratégica. Locais onde a incidência de acidentes é maior, prioritariamente vão ser o trabalho nessas escolas e posteriormente a gente vai estar estendendo aí por toda a BH. No último domingo, a patrulha da Guarda Municipal em toda a cidade resultou na apreensão de 70 latas como esta, com linhas cortantes. Toda vez que uma viatura ela depara com uma criança, um jovem ou até um adulto soltando um papagaio, a gente faz a conferência desse material para ver se esse material é um material proibido que está sendo utilizado. A lei que proíbe o uso do cerol e de linhas chilenas em BH completa 22 anos agora em 2019. De lá para cá, ela vem sendo reforçada e se tornando mais severa. A Lei 9.137 enfatiza que o uso de linhas cortantes é crime. A campanha vai até meados do mês de agosto.
E se você gosta de fazer uso dessas linhas na hora de soltar pipa, é melhor se ligar no recado da Guarda Municipal. Além da apreensão do material, a pessoa pode se enquadrar aí na questão da multa, né, que hoje ela pode chegar até R$4.000, além de todas as questões do Código de Processo Penal, em caso de um dano a uma pessoa, no caso do processo civil, em dano a algum material. Então a pessoa pode ser enquadrada em várias situações. Dezenas de arquitetos e designers de BH estão super envolvidos com a instalação dos projetos da Casa Cor. Neste ano, a exposição será no Palácio das Mangabeiras, que é a residência oficial do governador, porém desocupada no momento, já que Romeu Zema preferiu alugar uma casa para morar. Nosso colunista Paulo Navarro fala agora sobre a importância desse monumento. Olá, já estão em andamento as obras para a Casa Cor Minas, uma amostra de muito bom gosto, aliás, aqui em nosso estado. Lá tem o melhor da arquitetura, decoração, design e paisagismo. A próxima edição vai manter a saudável tradição de recuperar parte da nossa história. A próxima edição vai começar dia 1º de setembro e está sendo instalada no Palácio das Mangabeiras, sede residencial do governador do estado, que perdeu essa finalidade com Romeu Zema. O assunto levanta questões muito interessantes. Primeiro, se o palácio deve passar a ser um espaço público ou voltar a ser residência oficial. Romeu Zema dispensou o palácio. Mas e o próximo governador? Que decisão tomará? O Palácio das Mangabeiras é uma joia do arquiteto Oscar Niemeyer, joia de 1955, mas que o próprio Niemeyer não reconheceu como dele. O arquiteto disse que teria dado apenas sugestões. O paisagismo do palácio foi criado por Roberto Burle-Marx, mas também não é 100% dele. Mas isso é o de menos. O mais importante é a fundação, aliás, a função do palácio com todos os gastos que comporta. Com ou sem governador, a manutenção é cara e quem paga somos nós. Zema já disse que há 32 empregados trabalhando lá por conta. O Palácio das Mangabeiras é um monumento e, por isso, deveria ser de uso público, mas isso depende da Assembleia Legislativa. Vai até o próximo domingo a Feira de Malhas do Sul de Minas, que está sendo realizada ali no Mercado Central de BH e que deve gerar mais de R$2,5 milhões em vendas. O evento é uma ótima opção para renovar o guarda-roupa e ficar na moda neste inverno. Esta é a 58ª edição da feira, que é realizada há 23 anos aqui em BH. À frente de vários estandes estão os próprios produtores que confeccionam as peças, blusas, coletes, cachecóis, calças, chales e muitas outras opções. São 70 estandes oferecendo ao público da capital as peças produzidas em Jacutinga e Monte Sião, no sul do estado. A expectativa nossa é de receber aqui em torno de 50 a 60 mil visitantes, né? E nós estamos bem encaminhados, começamos bem, né? O inverno acabou chegando praticamente conosco. E eu tenho a impressão que nós somos 70 expositores aqui, tá? Eu acho que a expectativa é entre 2,5 a 3 milhões de reais. O frio demorou a dar as caras em Belo Horizonte neste inverno, mas segundo a Defesa Civil, na madrugada deste domingo, em algumas regiões da cidade, termômetros marcaram 5 graus, o que aqueceu as expectativas de quem antes estava apreensivo. A gente estava meio apreensivo, mas com a chegada do frio agora, eu tenho certeza que a feira tá boa, tá muito boa. Eu tenho certeza que vai melhorar mais ainda durante a semana agora. No mês de maio a gente ficou bem apreensivo em relação a isso, porque a gente estava com bastante mercadoria e a temperatura não abaixou. Mas agora a gente está mais tranquilo em relação a isso também. A feira começou na última sexta-feira e vai até o dia 14 de julho, próximo domingo. Além dos empregos gerados diretamente na parte de atendimento e vendas de roupas, outros trabalhos também crescem. Cria-se aqui alguma coisa em torno de 3 ou 4 empregos por cada estande. Só aí já são praticamente 300 empregos temporários, alguma coisa a mais. Tem as portarias, tem a segurança, a limpeza, a brigada de incêndio. Nos corredores, o que não falta é gente com sacola na mão. Ótima qualidade, ótimo preço, né? Então, eu todo ano venho em todas as feiras que tem. É muito bom. Maravilhosa. Vim de manhã e voltei agora. Aproveitando, os preços estão ótimos. Os convites podem ser retirados pela internet ou na portaria do Mercado Central por R$5. E veja, depois do intervalo, estudantes que se autodeclararam negros, pretos e pardos para ter acesso à lei de cotas estão sendo avaliados por uma comissão da UFMG. Só
Sobe para 34 o número de mortes por influenza aqui no estado. De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, as mortes foram em decorrência da síndrome respiratória aguda grave, que é o tipo mais sério da doença. Sobe para 107 o número de mortes causadas pela dengue em Minas Gerais neste ano. Outras 135 mortes estão sendo investigadas. Para a gente comparar o impacto da epidemia deste ano, em 2018 foram 12 mortes. A Secretaria de Saúde nos informou que aqui em Belo Horizonte já foram 17 óbitos. Moradores atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro deste ano foram ouvidos nesta terça em audiência no processo que apura o desastre. A maioria das famílias perdeu tudo na tragédia e agora conta apenas com a justiça para retomar a vida. Hoje, gente, também depois aí de 5 meses, a Vale foi condenada pela primeira vez pelo acidente na mina Córrego do Feijão. Soraya tem 42 anos e desde pequena trabalha com a família numa lavoura em Brumadinho. Mas hoje a produtora rural que foi atingida pela tragédia da Vale veio depor no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Estamos há 6 meses parados com dívidas de Pronaf, que assim, eu sou uma agricultora que peguei pouco, né? Eu devo, suponhamos, 28 mil para o banco, mas eu tenho agricultores que devem 150, que fizeram investimento para irrigação, insumo, carro, né? Caminhão, então quer dizer, são dívidas altíssimas. A produtora rural aguarda uma decisão da Justiça para saber o que vai ser do futuro dela e dos filhos. Ela e mais 19 pessoas, entre testemunhas e vítimas, estão sendo ouvidas pela primeira vez no Tribunal de Justiça do Estado. A seleção teve em conta a diversidade de danos que essas pessoas sofreram. Muitas vezes, quando a gente pensa no tamanho do desastre, da perda de vidas, não toca só o critério econômico, isso mexe com o psicológico, a saúde, a convivência familiar. A audiência ocorre na 6ª Vara da Fazenda Pública com a presença de representantes da Vale, do Ministério Público e da Defensoria. O objetivo é apresentar ao juiz os relatos de quem foi atingido pela tragédia ao longo do rio Paraopeba. Aqui na 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Tribunal de Justiça de Minas também foi proferida a primeira condenação da Vale. A mineradora terá que reparar os danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho. A decisão foi comemorada pelos promotores do Ministério Público. Isso é uma grande vitória, né? Não para o Ministério Público, mas eu acho que para a população de Minas Gerais, né? Quer dizer, a Vale ser responsabilizada pelos danos que ela cometeu. Então, acho que o Poder Judiciário está de parabéns pela celeridade com que está atuando, por já está dando decisões, no caso, importantes. E agora a gente tem que partir para o lado concreto, né? De ver quanto cada um teve de prejuízo para que as pessoas sejam ressarcidas. E não só o prejuízo individual, mas o social também. Outras 18 pessoas, entre testemunhas e técnicos, devem ser ouvidas na próxima audiência, marcada para o início de agosto. A esperança é tentar retomar a vida o mais rápido possível. Tentando seguir dia após dia. Como isso vai acontecer, a gente ainda não sabe. Corpo de Bombeiros libera parque de diversões onde um brinquedo abriu a porta durante o uso a 20 metros de altura. O parque fica em 7 Lagoas, na região central do estado, e foi interditado ontem pelos bombeiros e pela prefeitura depois do incidente ter se repetido no domingo e na segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o parque possui o auto de vistoria e atende às exigências de segurança. Entramos em contato com a administração do Superstar Park, mas ainda não tivemos retorno. A UFMG está conferindo se estudantes que se autodeclararam negros, pretos ou pardos para entrar na graduação usando a lei de cotas estão aí de acordo com a lei. Até amanhã, a comissão especial que foi criada deverá analisar as características físicas de cerca de 700 alunos. Gleidson é um dos 698 estudantes que se autodeclararam negros ao ingressarem na UFMG. Para fazer a matrícula, além de trazer os documentos, ele veio passar por uma comissão que vai identificar os traços físicos do rapaz para conceder ou não a vaga relativa à cota racial. Acho super importante, muito pontual também esse esclarecimento, né? Porque, na verdade, hoje em dia a gente vive num mundo que as pessoas se aproveitam das oportunidades, né? Esta é a segunda vez que a avaliação é feita. No primeiro semestre deste ano, 1.577 candidatos se autodeclararam negros, mas 31,5% dos pedidos não coincidiram com a identificação da banca. A gente teve vários casos de fraude e vários casos de denúncia que demonstram que a política não estava tendo um uso efetivo. Então, o que a UFMG tenta é aprimorar a sua política de ação afirmativa ao conduzir-se com o conjunto das características fenotípicas desses candidatos.
anos. O procedimento é feito aqui neste prédio de forma simples, rápida e totalmente sigilosa. Por isso, a nossa equipe não teve autorização para entrar. Mas o candidato passa pela recepção e logo se dirige a uma sala com 5 avaliadores. Lá, ele responde apenas uma pergunta: se realmente se autodeclara negro. A partir daí, ele é observado por alguns segundos e logo em seguida é liberado. A banca é formada por alunos, professores e funcionários da universidade. Todos passaram por uma formação técnica e preenchem os formulários individualmente. A banca também é diversa do ponto de vista de gênero e raça, na tentativa de variar essa identificação, né? Nós consideramos que a objetividade está no procedimento adotado. O resultado sai dia 16 e quem tiver o pedido indeferido pode entrar com recurso. Bruna achou a avaliação diferente, mas aprovou o processo. Não esperava que fosse da forma que foi, porque na verdade a gente entra em uma sala e não fala nada, só olha pra gente assim e pergunta se a gente confirma a autodeclaração. Acho importante por conta de pessoas que querem burlar esse tipo de sistema, sabe? Para poder conseguir vantagens em cima disso. E para completar, eu te conto o seguinte: os recursos dos candidatos que tiverem a autodeclaração rejeitada serão analisados aí até o dia 14 de agosto. Eles poderão passar por outra banca examinadora formada por integrantes diferentes. Bom, nós vamos encerrar as notícias por aqui, mas eu quero te convidar para rever o conteúdo que a gente mostra aqui no jornal. Você pode aí então acessar youtube.com ou facebook.com no nosso perfil TV Band Minas, está tudo lá. Obrigada, gente, pela companhia. Amanhã nós voltaremos com mais notícias sobre Minas. Até lá e boa noite.